Confira todas as contratações dos clubes da Série A brasileira nesta janela. Na última segunda-feira, 2, fechou a segunda janela de transferência de 2024 para os clubes brasileiros, que tem início em 10 de julho, né? Mas você lembra de todas as contratações, por isso o OneFootball traz a lista de todas as 100 reforços dos times da seleção do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, né, pessoal? O Botafogo, que ao lado de Atlético Goianiense, foi quem mais contratou, com 8 reforços, né? Também foi o clube que mais gastou, com 233 milhões, segundo dados divulgados, seguido por Cruzeiro, 176,3 milhões, e Flamengo com 137 milhões. O Cuiabá, por sua vez, trouxe apenas um reforço. É bom lembrar, porém, que apesar do fechamento da janela, os clubes brasileiros ainda podem contratar jogadores que estão livres no mercado. A única condição é que as rescisões tenham sido protocoladas até o dia 2 de setembro. Os novos atletas podem ser inscritos Brasileirão até o dia 20 de setembro. Veja a lista, né? Lista dos clubes brasileiros que mais gastaram nesta janela. Confira todas as contratações dos clubes da Série A nesta janela. Veja a lista dos clubes brasileiros que mais gastaram nesta janela. Em primeiro lugar, Botafogo 8, né? Gastou 233,68 milhões. Em segundo, Cruzeiro 7, né? 176, 7 jogadores, né? 176,306 milhões. Em terceiro, Flamengo 4 contratações e gastou 187 milhões. Em quarto, Palmeiras 3 contratações, 102,8 milhões. Em quinto, Bahia, 2 contratações, 68,2 milhões. Em sexto, Grêmio, 6 contratações, 53,464 milhões. Em sétimo, Atlético Mineiro, 5 contratações, 53,2 milhões. Em oitavo, o Internacional, 5 contratações, né? Gastou 51,2 milhões. Em nono, Fluminense, 7 contratações, 48,821 milhões, né? Em décimo, o Corinthians, em sétimo, com 36,62 milhões. Décimo primeiro, o Bragantino, 4 contratações em 24,6 milhões. Em décimo segundo, o Vasco, 6 contratações, 20,6 milhões. Décimo terceiro, o São Paulo, com 4 contratações, 12,406 milhões. Eita. Décimo quarto, o Fortaleza, com 2 contratações, 8,8 milhões. Décimo segundo, o Atlético Paranaense, 2 contratações, sem gastos. 16º, o Atlético Goianiense, com 8 contratações, sem gastos. 17º, Criciúma, 6 contratações, sem gasto. 18º, Cuiabá, 1 contratação, sem gasto. 19º, Juventude, 7 contratações, sem gastos, né? Em 20º, o Vitória, com 7 sem gasto, né? Confira as relações das contratações dos clubes brasileiros nesta janela. O Atlético Paranaense contratou Marcos Vitor, zagueiro, e Praxedes, volante. O Atlético Goianiense, Felipe Sampaio, o zagueiro, Rafael Haller, lateral Gonçalo Freitas, volante Jorginho, meia Jean Hurtado, atacante Janderson e atacante Joel Campbell, atacante Matias Lacanava, atacante. Atlético Mineiro, Bernardo, atacante, Lianco, zagueiro, Júnior Alonso, zagueiro, Fausto Vera, volante, Davidson, atacante, né? Bahia, Iago, lateral, Luciano Rodrigues, atacante. Botafogo, o Adrielson, zagueiro, Alex Telles, lateral, e Vitinho, lateral, Alan, volante, Mohamed El Arouche, do meia, e o Thiago Almada, meia, né? Igor Jesus, atacante, e Matheus Martins, atacante. Corinthians, né? Hugo Souza, goleiro, André Ramalho, zagueiro, Alex Santana, volante, Charles, volante, José Martins, volante, Hector Hernandes, atacante, Thales Magno, atacante, Criciúma. Dudu, lateral, Patrick de Paula, volante, Jonatas Robert, meia, e Pedro Rocha, volante, atacante, né? Pedro Rocha é atacante. Serginho, atacante. O Eric Popó, atacante. Cruzeiro, Cássio, goleiro, Jonathan Jesus, zagueiro, Fabrício Peralta, volante,
Matheus Henrique, volante. Wallace, volante. Caio Jorge, atacante. Lautaro Dias, atacante. Cuiabá, Gustavo Salles, meia. Flamengo, Alexandro, a lateral. Carlos Alcaraz, meia. Gonçalo Prata, atacante. Michael, atacante. Fluminense, Ignácio, zagueiro. Thiago Silva, zagueiro. Gabriel Fuentes, lateral. Facundo Bernal, volante. Nonato, volante. Vitor Hugo, volante. E Kevin Serna, atacante. Fortaleza, Magrão, goleiro. Mancuso, lateral. Grêmio, Gemerson, zagueiro. Rodrigo Caio, zagueiro. Miguel Mozalve, meia. Alexander Aravena, atacante. Martim Bright White, atacante. Matias Arezzo, atacante. Internacional, Augustin Rogel, zagueiro. Clayton Sampaio, zagueiro. Brian Guirre, lateral. E Natan, lateral. E Bruno Tabata, meia, né? Juventude, Zé Henrique, goleiro. Ian Couto, zagueiro. Guilherme Castilho, volante. Ronaldo, volante. David da Hora, atacante. Diego Gonçalves, atacante. Ronier Carrilho, atacante. Palmeiras, Augustin Giai, lateral. Felipe Anderson, meia. E Maurício, meia. Bragantino, Sérgio Palácio, zagueiro. John, meia. João Neto, meia. E Arthur Souza, atacante. Dá pra falar. São Paulo contratou Juan, zagueiro. Jamal Lewis, lateral. Marcos Antônio, volante. Santiago Longo, volante. O Vasco contratou Souza, volante. Alex Teixeira, meia. Felipe Coutinho, meia. Emerson Rodrigues, atacante. Jean Menezes, atacante. E Maximine Rodrigues, atacante. O Vitória contratou Edu, zagueiro. Neres, zagueiro. Machado, volante. Ricardo Hiller, volante. Carlos Eduardo, atacante. Gustavo Mosquito, atacante. Léo Jabá, atacante. Agora sim, vou atualizar os meus pés 2021 direito. Eita, e vocês também, pessoal, né? E agora, o que é que vocês acharam de todas as contratações? Fiz 2 vídeos, pessoal, para falar a lista. Confira a lista das contratações dos clubes brasileiros nesta janela, né? E aí, vocês gostaram, pessoal, das contratações que os seus clubes que vocês torcem trouxe?